Então, boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a professora Rafaela, de Biologia, e a gente vai usar, esse tempo aqui para fazer uma revisão geral, então, de Citologia, do primeiro ano de ensino médio, para a gente iniciar agora o terceiro bimestre, de uma maneira bem fechadinha com o conteúdo. Então, a professora preparou uma aula para vocês, retomando tudo que a gente já viu até esse momento, para fecharmos e conseguirmos dar continuidade aí no terceiro bimestre, tudo bem? Então a gente vai falar hoje sobre membrana plasmática, citoplasma e um pouquinho de núcleo. Assim, a gente dá continuidade de divisão celular, mitose, meiose, nas aulas semanalmente que a gente tem, tudo bem? Então vamos lá começar. Quais são os objetivos então da nossa aula hoje? Compreender a estrutura celular, quais são os componentes da nossa célula, reconhecer esses componentes, membrana plasmática e suas funções, identificar e compreender as funções das organelas citoplasmáticas e terminamos ali com entender a importância do núcleo para a nossa sobrevivência e para a hereditariedade também. Então vamos começar lá. Primeira estrutura. Lembra que quando a professora começou a conviver com vocês e assumiu as aulas, a gente falou para a revisão da prova que a gente tinha que imaginar a célula como uma fábrica. Então a fábrica, vamos supor, tem o portão, tem os funcionários e tem a diretoria. Então é assim que a nossa célula vai funcionar. Ela vai ter uma barreira, algo que vai proteger, separá-la. Lá dentro vai ter as suas organelas que vão desenvolver as suas funções e temos o comando da célula que é o núcleo celular, perfeito? Então a nossa porta de entrada da nossa célula é a membrana plasmática. Qual é a função? Se a professora fez uma analogia com uma fábrica, então vamos ter as funções semelhantes. Qual é a função da nossa membrana? Revestimento celular, interações celulares. Por quê? Porque a gente já vai ver que a membrana está em estado totalmente ativo a todo momento. Então ela funciona, ela trabalha com a célula em todas as suas reações, já que é a membrana que vai permitir entrada e saída de substâncias. Por isso que a gente fala o quê? Que a membrana não permite que tudo entre, ela vai selecionar. Aí nós usamos o termo que a professora colocou ali para vocês. Permeabilidade seletiva, quer dizer o quê? Entra substâncias, porém ela vai selecionar o que realmente é importante para a célula. Tudo bem? Então não podemos esquecer, porque é muito importante as funções, que a partir dessas funções a gente vai entender outros mecanismos celulares aí. Vamos para os componentes. Do que é formada a nossa membrana? Já que ela tem o papel de permeabilidade seletiva, que é uma das funções principais, e nós chamamos ela de mosaico fluido, Então, como que é o componente estrutural dessa membrana? Não podemos esquecer que a membrana é bicamada. Então, o desenho está mostrando bem certinho para nós ali, duas camadas. Então, eu vou ter como se fosse um sanduíche, de membrana. Eu vou ter uma camada superior e uma inferior. E quem que está nessa membrana? Quem que está formando essa membrana? Lipídios, proteínas e carboidratos. Aí, galerinha, vem um termo bem importante que a gente tem que lembrar, que muitas vezes pode aparecer como lipoproteica. Nada de desespero, é super fácil. Como a professora fala para vocês, não vamos decorar, mas vamos entender o que a palavra quer dizer para nós. Então, olha lá, lipoproteica, lipídios mais proteínas, tá? Então, vejam que os componentes da membrana facilitam a entrada e saída de substâncias e promovem a estabilidade dela. Continuando, o que nós não podemos esquecer? Que esses lipídios, fosfolipídios, que formam essa bicamada que a gente tem, ele vai ter uma parte polar e uma parte apolar. Lembra que a gente conversou? Polar, quando eu falo de polaridade, eu tenho negativo e positivo, um pouquinho lá para a química. Vai ser amigo da água. Vejam lá no desenho da prof, olha como está disposta a nossa membrana. Todas as cabecinhas dos do fosfato, a parte redondinha que a professora separou lá no desenho lá em cima, está falando o quê? Que tem afinidade pela água, porque a água vai passar pelo meio
meio extracelular. Vai encostar nesses fósforo, né, na parte superior. Então é hidrofílica, ele é amigo da água. Enquanto a porção lipídica de ácido graxo, né, ácido graxo, um tipo de lipídio, vai ser hidrofóbica, fobia, não gosta da água. Então não podemos esquecer, tudo que não gosta da água vai ser o que? Apolar. Então vai estar para dentro da membrana, escondido, porque não tem afinidade por ela. Quem está para fora, né, a parte do fosfato, o fósforo, né, do fosfolipídios, vai ter afinidade. É por ali que a água vai percorrer a membrana. Tudo bem? Certinho? Aí nós temos quem para ajudar nesse transporte. Já que a professora falou lá no início que uma das funções é a permeabilidade seletiva, permeabilidade é entrada e saída de substâncias. Porém, galerinha, a gente já conversou sobre isso na revisão, então vamos retomar, né, sempre para ficar lembrando, porque já que é um conteúdo bastante pedido em PSS, vestibular, sempre citologia vem com uma carga de questões alta aí, não podemos esquecer. Nós temos componentes que vão ajudar nesse transporte. Então, o que transporta, professora? Transporte de substâncias. Então, nós vamos ter as proteínas, que a professora separou ali para vocês, integrais e periféricas. Vamos ter o colesterol, que vai dar estabilidade para essa membrana, também é um tipo de lipídio, perfeito? E o glicocálix, que é bem importante a gente falar dele. Por quê? Porque o glicocálix está vindo bastante em provas atuais devido à sua função. Qual é a função desse glicocálix? Reconhecimento. Quando a gente fala assim, vamos dar uma situação, né, real para vocês entenderem melhor. Quando eu falo em transplantes de órgãos, eu falo de um órgão de uma pessoa transplantado, colocado no corpo de outra. Então precisa que haja reconhecimento. Quem que vai reconhecer essas células? É o glicocálix. Ele faz esse reconhecimento. Então quando a gente fala que tem rejeição, é porque as células não foram reconhecidas. Não teve esse reconhecimento, então provavelmente o órgão não poderá ficar no outro corpo, tá? Então o glicocálix é muito importante. Também ele vai funcionar, né, como adesão, ele vai ter muita importância nisso. Porque quando a gente fala, galerinha, de adesão, a gente tem que lembrar que as células têm que ficar unidas, têm que ficar juntas para o melhor, para que as melhores reações químicas aconteçam aí. Nós, quando falamos das proteínas periféricas e integrais, nós temos também outros termos que vamos lembrar. Periférica dá para a gente chamar de proteína extrínseca, para fora, tá? Então ela fica na parte superior, superficial. Quando a gente fala de proteínas integrais, a gente está falando de proteínas intrínsecas dentro da membrana. Então elas vão atuar nesse transporte de moléculas muito maiores. Por quê, galerinha? O transporte, a passagem, né, de substâncias é sempre feita ou com gasto de energia ou sem gasto de energia. Então esse é bem importante que a gente vai já falar do transporte aqui. E para a gente finalizar essas envoltórios das células, a gente tem a parede celular. Então a professora trouxe aqui em alguns seres que existe parede celular, tudo bem? Então vamos lá. Por que a parede celular? Parede, o nome já está dizendo. Então, proteção da célula, manutenção da célula, permitir que ela fique certinha, né, tendo suas reações em equilíbrio. Impede a captação excessiva. Entra água na célula, mas não precisa que haja absorção de toda essa água que entra. Então, a gente tem mais uma barreira de proteção, principalmente para as células vegetais. Porém, nós temos diferentes composições de parede. Então, a professora colocou e organizou aqui embaixo para vocês. As plantas têm parede rica em celulose, perfeito. Esse é mais tranquilinho, né? Todos vocês sempre estão falando da celulose, é mais conhecida. A bactéria, peptidoglicano, tá? E os fungos, a quitina. Galera, todos esses componentes, tá, são polissacarídeos, tá? O que é polissacarídeo? Vocês viram lá no primeiro bimestre. São compostos orgânicos que podem ser os açúcares ou glicídios também. Tudo bem? Então
podemos esquecer que tem diferença aí. Seguindo, vamos falar do transporte agora. A professora conseguiu colocar a animação, que a professora sempre fala para vocês, né? Que nas aulas do Rush a gente às vezes perde as animações ali. Então, quando a gente fala do transporte, temos que lembrar que tem um que vai gastar energia e outro que não vai gastar energia, tá? Qual que é aquele que a gente chama de que gasta energia? Chama-se de ativo, que não gasta passivo. Então, vamos organizar aqui, tá? O que a gente tem do passivo que a professora colocou ali embaixo? Então, as difusões, que é a passagem do soluto, e a osmose, que é a passagem do solvente. Galera, muita atenção nisso, tá? Tem que ter o entendimento e lembrar que difusão eu passo somente o soluto e a osmose eu só vou passar a água de célula para célula, tranquilo? Então vamos falar bem especificamente cada um. Então vamos lá? Quando eu falo transporte passivo, não posso esquecer, não vai ter gasto de energia. São moléculas que vão passar tranquilamente pela minha membrana. Quem é o componente, né, químico que todo mundo, que geralmente cai nas provas? Oxigênio. Então, o oxigênio, os gases, né, gás carbônico, conseguem passar tranquilamente pela membrana. Então, ele tem uma difusão simples, ele faz tranquilamente. Quem é um componente que geralmente não se fala muito, mas é super importante? O etanol também passa tranquilamente pela membrana, sem gasto de energia. Então, anota etanol aí, que geralmente o pessoal não fala. O que acontece nesse transporte? Olha o que a professora colocou lá em cima para vocês no organograma. Do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, ó, quando a gente fala do transporte passivo, o que vai acontecer? Vai passar soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Vamos deixar isso melhor para o entendimento. O que é o meio mais concentrado? Aonde eu tenho mais soluto. Vai passar onde eu tenho mais soluto para onde eu tenho menos soluto. Perfeito? Então, quem é esse transporte? Quem que realiza? Os gases, como a professora falou para vocês. Tem outro termo também que é importante a gente lembrar. A favor do gradiente de concentração. Quer dizer a mesma coisa, gente. Não precisa se desesperar. Outra coisa. Não, mesma coisa. A favor do gradiente de concentração quer dizer do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Da onde tem mais para onde tem menos. Tudo bem? Aí eu tenho aqui, ó, outra imagem para a gente entender melhor. Então, sempre vai ser do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E a professora colocou ali para vocês as moléculas que facilmente passam por essa membrana. Oxigênio, gás carbônico, gás nitrogênio. Porém, nós temos o que? O transporte que também é passivo, não tem gasto de energia, mas a difusão vai ser agora facilitada. Então, vamos agora entender com a professora. Lembra que nós falamos na estrutura da membrana que tinha proteínas? Elas que vão facilitar a entrada dessa molécula dentro da célula. Qual que é a molécula mais usada, que cai em provas bastante? Glicose, tá? Sempre a glicose ela é utilizada. Então, a glicose ela vai fazer o quê? Ela vai entrar na célula, porém, ela vai precisar de uma ajuda. Então, nós temos aqui dois tipos de ajuda para a gente entender. Nós temos as proteínas, as permeases, que vão facilitar, tá, essa passagem. E também nós vamos ter dois tipos de transporte ali. Só olha o desenho ali que a prof colocou a animação para vocês. Nós temos as proteínas que vão se modificar para essa passagem, tá? Que é a linha azulzinho, vejam, ó, a proteína se modifica, se adapta à molécula, permitindo a passagem, enquanto que na proteína das permeases, ali que está em vermelho, a passagem é o quê? É como se fosse um canal, como se fosse um túnel. Então a molécula apenas percorre a proteína até o interior da membrana. Então não podemos esquecer, as duas são transporte passivo, difusão simples, passa tranquilamente as moléculas gasosas, enquanto na difusão facilitada precisa da ajuda das proteínas, as permeases que vão ajudar aí. Tudo bem? Tranquilo? E olha o que a gente tem agora aqui. A osmose também é um transporte passivo.
envolvente, transporte da água. A gente já falou em algumas aulas, quando a gente revisou, que a gente se viu pela primeira vez, que a água sempre vai atrás do sal. Então não vamos esquecer isso. Como assim, professora? Sempre a água vai atrás do sal. Lembra que a professora brincou com vocês? Então, aonde eu tenho excesso de sal, é aonde a água vai sair ou vai entrar. É o meio que ela vai procurar. Então, se eu tenho um meio hiper, a água vai atrás do meio hiper, onde eu tenho mais sal. Se eu tenho um meio hipo para dentro, né, a água vai sair sempre atrás de onde eu tenho sal. Então, vai depender do meio de concentração, o exemplo que forem dar para vocês, mas não esqueçam, guardem assim que vocês conseguem resolver qualquer exercício. A água sempre vai atrás do sal, depende do meio, seja hiper ou hipo para ela entrar ou sair, tá bom? Olha o exemplo mais comum de provas de Enem, vestibular, PSS que usam, né? Então, vamos entender aqui no nosso esquema. A professora colocou para vocês 3 meios, 3 soluções, em que pode estar a célula a hemácia, né? Ou a célula vegetal ali embaixo, numa porção abaixo do desenho. Então vamos lá. Solução hipo. Olha lá, solução hipo quer dizer o quê? Que a solução para fora está menos concentrada. Então a água vai entrar, porque se para fora está hipo, pouco sal, dentro vai estar com muito sal. Então a água vai entrar atrás desse sal, causando o quê? Quando a água entra em grande quantidade, acaba matando a célula. É o que a gente chama de lise celular, tá bom? Nas células animais. Na vegetal a gente diz que ela está túrgida, está cheia, o vacúolo encheu de água. Porque sempre a água vai atrás do sal. Sempre a água vai atrás do meio hiper, perfeito? Solução iso. Iso a professora já explicou para vocês. Hipo é pouco, hiper é muito. Iso vai ser o que está em equilíbrio. Isotônico, né, que muitas pessoas usam após a academia. O que é? Uma reposição dos sais. Então é um líquido que vai equilibrar o teu corpo depois de uma atividade física. Então isso está tudo em equilíbrio. Quantidade certa, meio equilibrado, não temos grandes transformações. Vamos lá, solução hiper. Agora o meio está hiper, o meio está com muita água. Então sai água. Se sai água, a minha célula vai murchar, né? Então a gente fala que a célula murchou, ficou enrugada, ficou desidratada, sem água. Na célula vegetal, a gente tem outro termo para isso, plasmonizada. Quer dizer o que? Ela ficou sem água, porque sempre na osmose a água vai atrás do sal. Então tem que ter atenção, né, galera, no que o meio está dizendo, o que o exercício está propondo para vocês. Mas tendo em mente essa frase que a professora está repetindo, vamos repetir de novo. A água sempre vai atrás do sal, vocês conseguem resolver qualquer exercício ligado à osmose. Perfeito? E agora, quando a gente fala de ativo, ativo quer dizer que eu vou gastar energia. Por que será que a célula gasta energia, já que a energia é tão importante para ela para realizar um transporte, né? Vamos entender aqui. Olha o exemplo que a professora colocou ali na animação para vocês. Eu tenho, né, para fora o potássio, para dentro o sódio. E eu quero fazer essa troca desses cátions, né? Então isso é muito importante para ter as reações essenciais na manutenção do nosso corpo, que são os impulsos nervosos, síntese de proteína e respiração celular. Esses são os motivos para que a célula disponibilize energia para um transporte. Então, galera, sempre que falar em transporte ativo, tem que lembrar dessas 3 importâncias. Por que é necessário esse transporte? Por que esse transporte faz com que a célula gaste energia por ele? Porque ele realiza 3 funções essenciais para nós nos mantermos vivos. Perfeito? Outra coisa, muito cuidado, que já caiu em prova e a professora sempre tenta atualizar vocês aí. Nós estamos falando de cátion, positivo, tá bom? Então, positivo para o sódio, positivo para o potássio. Não podemos esquecer o que aqui, galera?
Se perguntarem para vocês o ânion, vai ser diferente. O ânion é quando está com sinal negativo. Então vamos lá. Para fora eu vou ter o cloro, para dentro eu vou ter o fosfato. Tudo bem? Então, fiquem atentos aí. Vamos para o citoplasma? Então agora vamos falar das organelas e as funções. Então vamos retomar aí e fechar de maneira bem tranquila para a gente seguir. Então quando a gente fala de citoplasma, não podemos esquecer. Tem uma divisão dessas organelas. Nós vamos ter organelas não membranosas e organelas membranosas para falar de citoplasma. Pessoal, não se usava muito essa discriminação, né? Essa divisão. Agora a gente já está usando bastante. Então tem que ficar atento porque as perguntas estão, né, sendo mais específicas em relação a isso. Então, para a gente começar, vamos falar da estrutura. Qual que é a estrutura do arabouço dessa célula? Então, o citoesqueleto não era muito comentado, não era muito cobrado, mas agora atualmente estão cobrando bastante. Então, vamos entender os três componentes do citoesqueleto: filamentos de actina ou microfilamentos, filamentos intermediários e os microtúbulos. Cada um vai desempenhar uma função essencial na célula, permitindo que esse arabouço, essa estrutura celular, fique estável para a manutenção das reações. Então, quando a gente fala filamentos de actina, a actina já está aí, né? A nossa proteína. O nome já está dizendo a constituição dos filamentos. Então, elas são menores, são globulares, redondinhas, como a gente está vendo no desenho, participam da ciclose. O que é ciclose? Movimento celular, movimento das organelas. Principalmente agora, contração muscular. Atrelada junto com a miosina, que é uma outra proteína, ela promove o deslizamento dos músculos, tá? A contração muscular. Também temos a formação dos pseudópodes. Lembra lá dos fagossomos, né? A fagocitose, onde englobam-se partículas. Então, é o filamento da actina que vai promover isso. Então, quase todas as funções estão atreladas ao movimento. Queratina, outra proteína importante. E tem que lembrar da queratina como impermeabilidade, né? Ela promove essa impermeabilidade. Então, ela vai ser mais resistente. Ancoragem, se ela é impermeável, ela vai promover, né, o esqueleto, o arabouço dessa célula, como a professora já falou. Sendo queratina, vai ter a função estrutural, de manter tudo isso no lugar. Terminando, a gente tem os microtúbulos. Microtúbulos, se lá no filamento da actina, a actina era a proteína, no microtúbulo a gente vai ter a tubulina. Então veja como quando a professora fala assim, sem decorar, gente, vamos entender os nomes que a gente consegue os conceitos. Então microtúbulos, tubulina, vai ser a proteína que vai formar os microtúbulos. Eles são maiores, associam-se às outras proteínas, a professora colocou dois exemplos ali, as cinesinas e as girinas, e vão ter uma função principal na divisão celular, gente, no fuso, nas fibras do fuso, que vai ajudar na separação dos cromossomos durante a divisão celular. Então, vai estar atrelado também ao movimento, tá? Dentro da célula. Vamos lá e começar então? Duas organelas não membranosas. Então a professora vai começar pelas duas não membranosas, que não é composta por membrana e são hiper importantes aqui para o funcionamento da célula. Primeiro, por favor, né? Tanto que falamos do ribossomos, estamos falando de ribossomos na nossa última aula. Então, o ribossomos ele é produzido no nucleolo. A gente já vai falar do núcleo, as partes do núcleo. Então, o ribossomos é essencial. E olha como que é o formato dele. A professora colocou aqui uma animação para vocês, tá? Ele vai ser dividido em subunidade maior e menor, tá bom, pessoal? E ele tem células tão procariontas e eucariontas. E qual é a função dele? Produzir proteínas. Então, ele é hiper essencial, já que a maior parte dos componentes que a gente tem no corpo orgânico é a proteína, tudo bem? Não vamos esquecer aqui que é bem interessante. A diferença do ribossomo procarionte das bactérias e dos eucariontes, né, que somos nós, né, vai ser o quê? O peso, né, o coeficiente que ele tem. Na verdade, é um cálculo do laboratório, onde a gente vai ter
procarionte. O que isso quer dizer, professora? Por que é importante? Na hora de antibióticos. Quando a gente toma antibióticos, o que vai acontecer? Qual é a função do antibiótico? Atingir a síntese proteica da bactéria. Consequentemente, vai achar o ribossomo da bactéria e parar essa síntese proteica. Então, esse coeficiente que a gente chama, tá? que é feito no laboratório, que vai definir 70S e 80S, é hiper importante para o reconhecimento quando a gente toma um antibiótico para parar a produção de proteína da bactéria. Pessoal, centríolos também vai ser uma organela não membranosa. Então, ele é hiper importante porque divisão celular. Ele se autoduplica, só vai ter origem em outro centríolo a partir de um centríolo. Se estão no centro da célula, então, ó, centríolo, centrosomo. A gente chama o centro da célula de centrosomo. E eles vão formar o que, gente? Flagelos, cílios e as fibras do fuso. Vamos fazer uma adendo aqui, só uma informação para a gente não esquecer. Quando a gente fala de cílios, as funções do centríolo estão aqui, ó. Vai dar origem aos cílios, flagelos e as fibras do fuso. Vamos só esclarecer aqui. Quando a gente fala de cílios e flagelos dos procariotes, das bactérias, eles têm origem membranosa, é uma especialização da membrana, tá? Não tem nada a ver com o centríolo lá do citoplasma. Então, fique isso bem claro, porque às vezes pode vir uma questão de pegadinha e vai confundir vocês. Então, vamos organizar. Cílios e flagelos das células eucariotas, nossas células, vai ter origem dos centríolos. Cílios e flagelos, de origem lá das bactérias dos procariotes, é uma origem membranosa, uma especialização da membrana, que a gente viu na revisão lá para frente. Tudo bem? Outra coisa que a gente não pode esquecer. Os centríolos podem receber outro nome, diplossomos. Então, é um nome mais atual que está vindo nas provas. Então, muito cuidado. Ou centríolos ou diplossomos quer dizer a mesma coisa. Tudo bem? Tranquilinho? Vamos seguir? Agora a gente vai começar a falar das estruturas membranosas, aquelas que têm membrana. Então, vamos organizar. Não membranosas, a gente falou dos ribossomos e dos centríolos. Membranosas, agora a gente vai falar das outras organelas. Então, vamos começar? Quando eu falo de retículo, eu tenho dois retículos. E o que vai diferenciar eles? A presença do ribossomo e, consequentemente, a ausência do ribossomo. Então, vamos começar com aquele que não tem ribossomos. Então, olha aqui, ó, retículo endoplasmático liso, ou a gente chama ele de agranular, tá? Então, ele não vai ter ribossomos aderidos. Vai ser só as estruturas membranosas, como a prof está mostrando aqui para vocês na animação, e não vai ter ribossomos. Então, vamos aqui, vamos se organizar. O que a prof falou que o ribossomos fazia? Síntese de proteínas. Se não tem ribossomos, esse retículo, será que vai produzir proteínas? Não, não tem como ele produzir proteínas se ele não tem ribossomos. Então, o que ele vai produzir? Lipídios, tá, galera? Então, olha lá, lembra que a gente falou lá na membrana? Fosfolipídios, colesterol, são lipídios. Então, o retículo endoplasmático liso vai participar da síntese, produção desses lipídios. Então, galera, não podemos esquecer. Produção de lipídios é uma função e outras duas bem interessantes agora. Desintoxicação celular. É o retículo endoplasmático liso que faz 75% da desintoxicação celular. Professora, mas o que é desintoxicação celular? Por exemplo, bebida alcoólica, remédios em excesso, antibióticos, tudo isso vai ser degradado no fígado e o fígado precisa eliminar. Quem que vai ajudar nessa eliminação, nessa limpeza das nossas células? O retículo endoplasmático liso. É ele que vai ajudar a desintoxicar a célula aí. Outra função que quase nunca é muito vista, mas estão cobrando, é importante: depósito de cálcio. É ele que vai auxiliar no depósito de cálcio, mais nos ossos, em maior quantidade, claro, né? E menor quantidade nos músculos, mas ele também vai participar. E o transporte de substâncias, ele também vai auxiliar. A professora já vai fazer uma comparação em relação ao transporte, para a gente ficar bem atento. Vamos para o retículo endoplasmático rugoso agora. Se eu estou falando rugoso, ó, vamos associar rugoso R. Opa,
que? Granular ou erganoplasma, tá bom? É um nome mais complicadinho aí, mas pode aparecer para vocês. Então, galerinha, qual vai ser a função desse retículo? Olha a sensação que é profunda. Tranquilo? Então, vamos lá, galerinha. Então, o retículo endoplasmático bulboso, ele vai ter a função o quê? Se ele é formado por ribossomos, ribossomos a gente acabou de falar lá, produção de proteínas, síntese de proteínas. Então, uma das principais funções dele vai ser produção de proteínas, a síntese de proteínas. Ah, professor, então o ribossomo, isso, o ribossomo, está ligado à função do ribossomo com o retículo. Porém, o retículo vai ter mais duas funções aqui, ó. Secreção. O que é secreção? Vai eliminar proteínas, vai, mandar proteínas. Vamos aqui só para a gente esclarecer e organizar, que é bem legal isso. Quando a gente fala de ribossomos, que a gente falou lá no início da aula, que a prof mostrou, ele vai produzir para vocês dois tipos de proteínas. As proteínas livres, que vão ficar ali, que podem ser mandadas para qualquer parte da célula, e as proteínas de exportação. A gente chama as proteínas livres também de estacionária, ficam no lugar. E as de exportação vai para outro lugar. Então vamos lá? Quando eu falo de secreção, o retículo endoplasmático bulboso, por exemplo, vamos sempre usar um exemplo para a gente entender. A insulina. A insulina é produzida e mandada para outro lugar, lá para o pâncreas. Então, olha aqui, ó. Se eu mando, eu secreto, eu vou produzir, eu vou mandar. Então, essa é uma das principais funções aí do retículo. E a membrana nuclear, ou a carioteca, também vai ser produzida pelo retículo. Agora, vem aqui com a professora para a gente fazer uma comparação. Já apareceu numa questão de prova acima. Retículo endoplasmático liso faz síntese de lipídios, ok? Vai produzir lipídios. Retículo endoplasmático bulboso vai produzir proteínas, perfeito, síntese de proteínas. Mas os dois transportam, está certo. Transportam os dois e realizam. Qual vai ser a diferença de um e de outro? Principal, a síntese, o que eles produzem. Então vamos fechar aqui, ó. Transportar, os dois transportam, mas produzir. Retículo liso, produção, síntese de lipídios. Retículo endoplasmático bulboso, síntese e produção de proteínas. Tudo bem? Lipídios proteínas, quem tem ribossomo, já que é a função do ribossomo aí. Vamos para nós duas organelas, com suas funções bem importantes também. Então vamos aqui para o correio da célula. A professora sempre fala que existe o correio da célula. Esse é o complexo de Golgi. Então olha a imagem dele aqui na animação que a prof pôs para vocês. Parece uma pilha de panquecas, vários saculos achatadinhos, como se fossem membranas achatadas. Esse é o correio da célula. Por quê? Ele vai armazenar, secretar e ainda ele vai fazer o quê? Empacotar. Então ele tem essas três funções: armazena, empacota e secreta. Ele é o nosso correio. Por quê? Porque ele é super importante na produção do acrossomo, do glicocálix. Lembra que a gente falou do glicocálix de reconhecimento celular, dos transplantes? Então, está ligado ao complexo de Golgi e lisossomos. Então a organela que ele produz já está ao lado ali. Ele vai produzir os lisossomos e auxiliar na digestão celular aí também. Então, nas células vegetais, o que ele vai produzir? Parede, lamela e o vacúolo, que são estruturas de função, de estabelecer, dar estrutura para a célula vegetal. Parede, que a gente já falou, lamela média, ele vai ajudar na divisão. A célula vegetal não se divide igual a nossa tão facilmente. Então a lamela média ela vai se formar para que no final tenha de duas células. Então é bem importante para eles. E o vacúolo vegetal vai armazenar substâncias, sais minerais, água. Outra coisa muito importante que a gente tem que falar aqui. Em alguns livros, e às vezes não é deixado claro que complexo de Golgi na célula vegetal, com essas funções que o professor explicou para vocês, é diferente do complexo de Golgi da célula animal, nossas células. Primeiro, na célula vegetal ele não é organizado assim, tá? Ele não é saculos achatadinhos como se
fosse uma pilha de panqueca. Ele vai ser separado, disperso. É o que a gente chama de dictiossomos. Então, muito tranquilo isso, gente. Vamos organizar para a gente fechar aí o conhecimento bem fechadinho, bem organizado, para não ficar nada. Quando eu falo de complexo de Golgi para a célula animal, organizado, é os sacubos achatados. Quando eu falo para a célula vegetal, dictiossomos, é espalhado, não é organizado como a gente está vendo aqui. Outra função que a professora já falou ali no início, do acrossomo do espermatozoide, né? Que permite a fecundação. Então vamos esclarecer porque às vezes, tem aí explicações que confundem o estudante. Então vamos aqui. O acrossomo formado pelo complexo de Golgi, gente, é uma bolsinha na cabeça do espermatozoide. Então aquele verdinho que vocês estão vendo ali, azul e verdinho. Então é uma cápsula, uma bolsinha mesmo. As enzimas que vão participar da fusão, quando entra no óvulo da fecundação, é produzido pelo retículo endoplasmático rugoso. Enzimas, quem que é? Enzima é uma proteína. Então, galera, não vamos cair nessa, na confusão, às vezes na prova, de se perder ali e acabar marcando por bobeira. Vamos organizar. Então, o complexo de Golgi forma a capinha, a bolsa. Lá dentro eu tenho enzimas. Enzimas é uma proteína. Quem vai formar? Retículo endoplasmático rugoso, que a gente já acabou de falar. Lisossomos, vamos lá? É o come-come da nossa célula. A professora fala assim, por quê? Ele vai fazer a digestão celular, tá bom? Então a digestão é o quê? Aquilo que a célula não quer mais, tudo bem? Então a professora colocou para vocês ali embaixo, eu tenho 3 tipos de digestão. Heterofagia vem de fora. Então eu quero digerir algo de fora da célula. Aí a gente tem 2 tipos: fagocitose, partículas sólidas, pinocitose, partículas líquidas. Então tem que ficar bem atento a isso. A autofagia é o que a gente vai pegar de dentro da célula. Por exemplo, renovação celular, né? Tem uma célula morta e vamos tirar ela do sistema. Então acaba a autofagia. E a autólise é quando leva a morte celular. Aí nós temos 2 situações na autólise: positiva e negativa. Por quê, professora? A autólise, ela vai se matar, a célula própria vai se matar. Autossuficiente, ela se manda. Lise quer dizer morte. Então por que isso? Nós temos a apoptose. Olha o exemplo que vocês é comum, até no ensino fundamental vocês ouviram, quando lá no 7º ano, quando vocês trabalharam em seres vivos, que os girinos têm cauda e os sapos não têm cauda. Como que ocorreu essa perca da cauda? Pela autólise, apoptose positiva, tá? Quando os lisossomos vão lá e digeriram a cauda, retiraram a cauda, porque não há necessidade para o sapo adulto ter esta cauda, tá? E a negativa? Aí nós temos doenças, né? Ciclose, por exemplo, tá? Que é quando profissionais, principalmente de construção, um grãozinho de areia vai para o sistema respiratório e acaba gerando uma reação controversa. Então as células acabam morrendo para defender. Então a gente tem a autólise positiva, que vai ser a apoptose, e a autólise negativa, que pode ser algum mecanismo de defesa do corpo que vai levar à morte celular, à lise celular. E quem são essas enzimas que vão fazer a digestão, como a professora falou? As hidrolases ácidas. Esse é o nome das enzimas que vão ajudar nessa digestão. Perfeito? Então vamos lá para os nossos 2 últimos organelas. Mitocôndria, a menina dos olhos da nossa célula, do citoplasma. Super importante, super comentada, sempre gostam de pedir. Mais tarde a gente vai ver a respiração celular, que acontece dentro da mitocôndria, uma parte dela. Então a gente ainda vai voltar a falar da mitocôndria. Então qual que é a função dela dentro da célula? Respiração celular, produção do ATP, tá? Da nossa molécula de energia. Lembra que a professora falou do ATP para vocês na aula de quarta-feira que a gente teve? Que a gente começou a falar de ácidos nucleicos que poderiam surgir do ATP. Então a mitocôndria vai realizar respiração celular, tá? Ela é formada por uma bicamada, por isso da teoria de endossimbiose que vocês viram lá no primeiro trimestre.
né, que ela poderia ter sido uma bactéria, já que ela tem o DNA circular e próprio dela, tá? Ela realiza a autoduplicação, igual os centríolos e os cloroplastos também vão realizar, e ela permite o quê? Só que olha a diferença aqui na imagem que a prof trouxe. Lá quando a gente fala de cloroplastos, a gente fala dos envoltórios bem certinhos, redondinhos, né? Aqui não, nós temos dentro da membrana, a crista da membrana, cheia de voltinhas, tá? Por quê? Para aumentar a área de realização de reações. Então, quanto mais voltas, mais absorção eu consigo, mais realização de reações químicas eu consigo. E outra coisa bem importante da mitocôndria é que ela tem origem materna. Então, agora vamos nos organizar. Surgiram estudos, alguns 5 anos atrás, há algum tempinho, de uma pessoa que apareceu com mitocôndria de origem materna e paterna. Também há estudos que comprovam que na Amazônia tem uma tribo indígena que as pessoas têm, os índios, né, têm tanto mitocôndria de origem materna como paterna. Mas vamos esclarecer o seguinte, não é comum pedir em prova a de origem paterna. Ainda a gente considera a mitocôndria só com origem materna. Mas por quê, professora? Por que acontece isso? Na hora da fusão, lá do espermatozoide encontrar com o óvulo, oxida a mitocôndria paterna, tá? Então ela é eliminada, né? Ela se desfaz e acaba não perpetuando. Então a de origem materna é mais estável, tá? E ela é usada principalmente para desvendar crimes que ficaram longos tempo com material genético guardado, o núcleo tem menos estabilidade, o material genético nuclear tem menos estabilidade que o material genético da mitocôndria. Então ela é super importante às vezes na área criminal para se descobrir um crime, porque se conserva o DNA materno da mitocôndria por mais tempo, ela é mais estável, porque ela não oxida com tanta facilidade. E outra coisa bem legalzinho é que a DNA da mitocôndria não ocorre crossing over, ela não tem mistura de material genético, ela é mais estável, mais pura. Então isso ajuda bastante. E para a gente terminar lá, o peroxissomos, esse é bem importante. Até tem uma historinha aí de sociedade, né, como usavam algumas coisas que a professora já conta para vocês. Então os peroxissomos, a gente vai lembrar deles por quê? Lembra que a prof falou que o retículo endoplasmático liso fazia 75% da desintoxicação? O peroxissomos faz 25%. Então ele ajuda a desintoxicar. E ele faz uma reação bem interessante. Olha aqui, ó, ele é composto pela enzima catalase, que transforma oxigenado em oxigênio e água. Então, em regiões muito afastadas ou em tempos bem mais antigos, conversa com a mãe, coloca, vocês vão dar uma perguntadinha. Quando se machucavam com algo enferrujado, prego, por exemplo, furava o pé com prego enferrujado, você colocava água oxigenada. Por quê? Porque a bactéria do tétano, que fica na ferrugem, ela é anaeróbica, ela não gosta do oxigênio. Quando você colocava oxigenada no machucado, automaticamente, rapidamente o peroxissomo ia lá com a catalase, que é a sua enzima, fazia a reação e liberando o oxigênio, matava a bactéria que estava ali. Ela soltava borbulhas, bolinhas, tá? Então era bem interessante que antigamente usava. Só não podia usar muito porque acaba, né, intoxicando o organismo ali. Mas ele ajudou em comunidades mais simples, pessoas que não tinham acesso a médico, para, né, tentar combater o tétano aí. Mas ele faz essa reação de catalase de desintoxicação. Perfeito? Tranquilo? Vamos lá para a gente finalizar então? Chegamos ao núcleo. Então o núcleo é o centro da nossa fábrica, né? A diretoria. É ali que está a cromatina, é ali que vai formar os cromossomos para a divisão celular, a gente já falou isso em aula, e ele vai proporcionar a hereditariedade das espécies. Então vamos lá? Qual que é as estruturas que formam o nosso núcleo? Então eu tenho o nucleolo, que vai produzir o ribossomo. Do que é produzido o ribossomo, professora? RNA ribossômico mais proteínas, perfeito? Carolinfa, que é uma gelatina, que vai ficar ali no centro, né, do núcleo, para ajudar, onde vai ficar imerso a cromatina.
cromatina, que é um fiozinho, partes mais esfireladas, onde eu tenho voltinhas, que é a parte inativa, a heterocromatina, e a eucromatina, que é a parte mais lisinha, aonde está ativo os genes. Lembra que a professora falou que não pode descartar. A heterocromatina ela pode ser inativa, mas não se descarta, ela é tão importante como a eucromatina. E a membrana nuclear, tá? A carioteca, que a gente fala, produzida lá pelo retículo endoplasmático rugoso. Quais são as funções principais do núcleo? Armazenar material genético, óbvio, né? Tá lá o nosso DNA, e regular as reações químicas. O núcleo que manda as ordens do que deve ser produzido, para o que deve ser produzido. Faz a coordenação da nossa fábrica. Lembra que a gente usou lá no início o exemplo? Quais são as variações? Todos os seres vivos têm um núcleo? Tem núcleo? Não tem núcleo? Variável. Por exemplo, as hemácias perderam o núcleo. Lembra que a professora falou da autofagia lá dos lisossomos, né? Quando a gente quer eliminar, né, algum componente velho, então não a hemácia perdeu o seu núcleo para transportar, perdeu melhor o oxigênio. Então, tem células que têm núcleo, tem células que não têm núcleo, tem células que têm muito núcleo, tem células que têm pouco núcleo. Então, varia bastante de célula para célula aí. Quando a gente fala de cromossomos, lembra que a prof falou para vocês? Não podemos esquecer. Temos a cromatina no nosso núcleo, lá bonitinha na carolinfa, só que só vai ser produzido cromossomos quando for para a célula se dividir. Então, eu quero que a célula se divida. O que vai acontecer então lá com a minha cromatina, com o meu DNA? Vai ter a participação das histonas, olha ali no desenho 2, que são proteínas, que vão ajudar a enovelar e deixar bem condensada essa cromatina, se transformando em cromossomos. Lembram-se que a gente falou isso? Que por que, professora, que condensa? É mais fácil dividir algo que está bem apertado, condensado, menor, do que eu dividir algo que é muito longo, muito maior. Então facilita na divisão celular. Com isso, para a gente finalizar, vamos relembrar os nossos cromossomos aí. Então eu tenho vários tipos de cromossomos. Isso vai ocorrer devido à posição do centrômero, tá? O centrômero é esse estrangulamento que ocorre, né? Em várias direções. E uma coisa que a prof queria falar para vocês para a gente não esquecer. Lembra que eu brinquei que se a gente descobrisse a função do telômero, a gente descobriria o elixir da vida, como parar o envelhecimento. Então o telômero está lá, ó, no desenho ao lado da professora, lá na pontinha. É ele que determina o envelhecimento. Então o telômero, que é o relógio biológico que a gente tem. Então se a gente descobrisse como funciona o telômero, a gente descobriria como não envelhecer mais. Quem sabe, né? Bom dia. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Revimos tudo, fechamos tudo e conseguimos agora dar continuidade nas nossas próximas aulas. Fiquem bem, beijão para a prof, a gente se vê toda